varejo brasileiro não vive uma situação nada boa. Ela divulgou recentemente o seu resultado mais fresquinho e amargou um profundo prejuízo de 836 milhões de reais em 3 meses. 3 meses. Você vê, o ano de 2021 já estava tendo um prejuízo de quase 300 milhões de reais. 2022, ano passado, 342 milhões de reais de prejuízo. E agora, os 9 meses iniciais de 2023, 1 bilhão 625 milhões de reais de prejuízo. O varejo brasileiro não vive uma situação nada boa. Agora, se for pra gente falar de uma empresa do varejo que tá passando por uma situação tenebrosa, é as Casas Bahia. Ela divulgou recentemente o seu resultado mais fresquinho e amargou um profundo prejuízo de 836 milhões de reais em 3 meses. E aqui até vou mostrar, sem enrolação pra você, logo de cara, a decadência das Casas Bahia. Olha como os resultados vieram ao longo dos últimos anos, indo de mal a pior. Aqui você vê o ano de 2021, já estava tendo um prejuízo de quase 300 milhões de reais. 2022, ano passado, 342 milhões de reais de prejuízo. E agora, os 9 meses iniciais de 2023, 1 bilhão 625 milhões de reais de prejuízos. Não é à toa que as ações das Casas Bahia, no auge de todo aquele frenesi, aquele oba-oba, que foi lá em julho de 2020, R$20,24 cada uma das ações. E é o que eu sempre falo aqui, as ações no longo prazo sempre vão seguir os resultados por trás. Então, se você tem lucros crescentes, maravilhosos, as ações vão fazer isso aqui, ó. Agora, se tiver resultados como esses daqui, que eu acabei de mostrar para você, o que vai acontecer com as ações? O caminho inverso, que é exatamente isso que você está vendo na tela. Nesse momento que a gente está conversando, cada ação das Casas Bahia vale 52 centavos. De R$20 para 50 centavos, meu amigo, é um prejuízo danado. E milhares de brasileiros estão amargando prejuízo com essas ações. O número de acionistas das Casas Bahia era irrisório, e aí teve todo aquele momento de todo mundo falar de Casas Bahia, todo mundo falar de Magalu, que foi aqui, ó, tá vendo? Em 2021, a gente atingiu o máximo de investidores só nas Casas Bahia. Eram mais de 500 mil investidores. Muita gente vendeu já ao longo do caminho, mas ainda nós temos centenas de milhares de investidores nas Casas Bahia. E quais são as perspectivas, cara? Nada boas. Em meros 3 meses, 90 dias, a empresa teve um prejuízo de 836 milhões de reais. É um rombo gigantesco, né? Este resultado foi tão ruim que ele foi o segundo pior da história das Casas Bahia. Só perdeu por um prejuízo de 854 milhões que teve lá em 2019, no último trimestre daquele ano, no auge da investigação de fraude contábil com processos trabalhistas. Em maio desse ano, as Casas Bahia mudou o cara que manda na parada toda, que é o CEO. E o CEO das Casas Bahia, que se chama Renato Franklin, ele vem fazendo uma série de mudanças, principalmente reduzindo despesas com propagandas, com marketing, e já fechou 6 mil vagas de trabalho e 38 lojas só nos últimos 3 meses. Não é uma situação de uma empresa que está crescendo, vendendo que nem água, lucrando como nunca. Não, evidentemente não. Ninguém faz esse tipo de decisão quando as coisas estão indo bem. Pelo contrário, toma esse tipo de atitude drástica quando as coisas não estão indo nada bem. Então, quando você soma os gastos com rescisões de funcionários demitidos e lojas que foram fechadas só nos últimos 3 meses, 288 milhões de reais. Outra coisa que eu quero comentar contigo aqui das Casas Bahia é que ela resolveu fazer uma estratégia que é a seguinte: reduzir o estoque daquelas categorias de baixo giro. O que seria isso? Isso que eu estou mostrando para você na tela. Você está vendo esses eletrodomésticos, linha branca e tal? Pois bem, o que as Casas Bahia
realizou aí nesse último trimestre. Saldão, oferta, promoção, descontaço pra galera comprar 23 categorias de baixo giro e abaixar o estoque disso daí. Só que, para ela conseguir fazer isso, ela teve que dar descontos maiores do que ela imaginava para vender os produtos. E é óbvio que isso também teve um impacto nos resultados da empresa. E o impacto foi de 309 milhões de reais. Complicado, né, cara? O GMV, que nada mais é do que uma métrica utilizada muito aí em empresas do varejo, que significa o volume bruto de mercadorias que circulou pelo negócio, seja nas lojas físicas, seja nas lojas digitais, GMV nada mais é que o preço de venda multiplicado pelo número de produtos. A gente teve uma queda do GMV total bruto. Isso não é nada bom, tá? Mas GMV não significa receita. GMV é apenas a quantidade ali de produtos que estava circulando, passando pela plataforma física, digital, tanto faz. Mas receita é outra coisa. Receita é faturamento. E a receita das Casas Bahia, nas lojas físicas, cresceu 3%. Agora, no online, que todo mundo diz que é o futuro do varejo, acabou reduzindo, queda de 8%. E aqui vem o principal ponto de atenção das Casas Bahia. O quanto que ela recebe de juros das aplicações que ela tem em renda fixa, tal, e o quanto ela gasta com empréstimos e financiamentos. Então para pensar o seguinte, o que você tem em caixa, o que você tem em aplicações financeiras, te dá o quê? Te dá juros. E atualmente a empresa tem 1 bilhão 642 milhões de reais em caixa, em renda fixa. Maravilha. Só que o quanto que ela tem em empréstimos e financiamentos bancários? Ela tem 3 bilhões 671 milhões devendo aí às instituições financeiras. Isso daqui te dá juros e isso daqui faz você gastar com juros. Então, como você tem muito mais empréstimos e financiamentos do que dinheiro em caixa e renda fixa, é esse o resultado aqui. Nesses 9 meses iniciais de 2023, ela ganhou 64 milhões de receitas financeiras, mas gastou 2 bilhões 524 milhões de reais. A gente pega esse mesmo período do ano passado, a gente já via que o cenário não era bom, né? Ano passado, 65 milhões que entrou ali de receitas, já tinha saído 1 bilhão 961 milhões de despesas financeiras. Esse número apenas piorou de um ano para o outro. Em conclusão, o que a gente pode esperar para as Casas Bahia? Olha, meses à frente, complicadíssimos. A situação é crítica. Não é nada fácil a situação das Casas Bahia. O fio de esperança que nós temos é qual? Que essa reestruturação que eles estão fazendo, demitindo uma pancada de funcionários, fechando lojas, que vai reduzir os custos, as despesas da companhia, somado com a redução da taxa Selic. A queda da Selic, que hoje está em 12,25 ao ano, vai trazer uma redução de despesa financeira. A cada 1% de redução da Selic, as Casas Bahia têm uma economia de 160 milhões de reais na despesa financeira. A gente não pode varrer para debaixo do tapete a concorrência, não apenas com Magalu, lojas americanas e tal, mas principalmente com o Mercado Livre, Shein, Shopee, AliExpress, Amazon. Em resumaço aqui, cara, situação muito difícil das Casas Bahia. Eu espero que eles possam se recuperar por causa dos milhares de funcionários que dependem dos salários que ganham das Casas Bahia. Então, se as Casas Bahia ir ralo abaixo, todo esse pessoal é afetado. Então, espero de coração que possa se recuperar. Agora, se eu aposto meu dinheiro nisso,